Olá, boa noite, boa noite. Me contem se vocês estão me ouvindo, bem-vindos, tudo bem? Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Me contem se vocês estão me ouvindo, bem-vindos hoje, nessa segunda-feira fria aqui. Dando boas-vindas para vocês. Para quem... Ai, que bom, Jailton, que tá ouvindo. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Tem bastante gente nova aqui, então eu vou me apresentar. Eu sou Grazi Faeli e eu sou especialista na reabilitação da paralisia facial. Já trabalhando com isso há bastante tempo. E o que eu quero, meu objetivo, meu propósito de vida, realmente é meu propósito, é fazer com que as pessoas com paralisia facial consigam recuperar o máximo do seu rosto, liberar o seu sorriso e ir além. E eu faço isso através dos meus atendimentos, dos atendimentos da minha equipe e dos cursos que eu dou de tratamento de paralisia facial. Então sejam bem-vindas. Muito bem, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live de perguntas e respostas. Então, nessa live vocês perguntam tudo que vocês querem saber sobre paralisia facial, sobre o tratamento. Eu consigo trazer a maioria das respostas para vocês. O que eu não souber, eu vou procurar. Mas o meu objetivo é realmente poder esclarecer, porque falar sobre paralisia facial é uma coisa que em poucos lugares falam e eu vejo o quanto de dúvidas, o quanto de sensação de meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei, eu nunca vi ninguém assim, será que tem recuperação ou será que não tem? Então tudo isso eu posso tentar ajudar vocês nesse processo. É claro que muitas das coisas eu preciso avaliar, tá bom? Então, eu consigo prever, dar hipóteses, mas eu não consigo dizer com certeza, porque muitas eu preciso avaliar. Muito bem, já chegaram alguns comentários aqui. Eu vou pedir só para tentar dar um pouquinho mais de explicação na dúvida que vocês têm, porque às vezes vem só uma palavra ou só uma frase e eu não consigo dizer qual realmente é a dúvida, para poder tirar essa dúvida e esclarecer um pouquinho melhor. Então, eu vou começar, antes de vocês começarem a mandar a resposta, pergunta, pode ir mandando, mas eu vou falar de uma situação que é essa... vou contar um pouquinho do que aconteceu, que eu até comentei na live dessa físio que eu fiz no atendimento de uma menininha, que agora tá com 5 ou 6 anos. E o que acontece, né? Quando a gente tem a paralisia facial congênita, então a paralisia facial que a criança nasceu com essa questão, ela pode ser ou por uma falta do nervo facial, ou por uma menor quantidade de fibras naquele nervo, ou pela falta de um ramo, tá? Faltou uma porção do ramo. Quando tem uma falta de uma porção do ramo, que é o caso da CUP, né? Que é o lábio que não desce igual, né? Que quando a criança chora fica bastante assimétrico aqui, né? Que ela vai abrir a boca para chorar e acontece isso daqui. A gente tem que avaliar o quanto que a gente consegue trazer, a gente consegue sim trazer simetria, consegue trazer maior fechamento labial, porque isso pode atrapalhar, mas não necessariamente a gente consegue uma recuperação, porque pode estar faltando um pedaço do nervo, né? Mas em qualquer situação, quando tem uma paralisia facial congênita, a gente tem uma questão que conforme a criança vai crescendo, conforme todo mundo vai crescendo, a pele também vai acompanhando. E o que leva a pele a dizer que ela precisa ganhar amplitude, que ela precisa crescer também? É a contração muscular. Então, é o músculo indo e voltando que fala, opa, ele tá indo mais, então preciso ter mais células epiteliais para acompanhar esse movimento.
E quando a gente tem uma paralisia facial congênita, não tem todo esse movimento. Então, um lado tem mais movimento do que o outro, e esse outro lado, ele não recebe essa mesma informação de que ele precisa ganhar amplitude. Então, quando acontece de a criança ter uma fase de crescimento, uma harmonia facial, uma simetria que a gente tinha conseguido, parece que a gente perde de novo. Não é que a criança piorou, mas é porque a gente precisa manter essa amplitude e essa solicitação de mais pele de forma manual. Então a gente precisa dar um alongamento, orientar a mãe a dar esse alongamento para a gente conseguir direcionar esse crescimento de pele também. Já comecei bem, né? Muito bem, vamos lá. Vou começar aqui com as perguntinhas. Ufa, achei que tava travando. Andressa Rodrigues perguntou: doutora, massageador facial auxilia no relaxamento? Eu não gosto do massageador facial para relaxamento, tá? Por quê? Vou explicar. A pele é o nosso meio de comunicação. Então, existe um negócio que chama propriocepção, tá? O que é propriocepção? É a gente perceber o movimento do corpo. No resto do corpo, a gente percebe o movimento do corpo através de uma estrutura que está dentro do músculo e de receptores que estão dentro das articulações e nos tendões dos músculos. Só que o que acontece no rosto? O rosto não tem essa estrutura que chama fuso neuromuscular. As fibras musculares do rosto não têm essa estrutura que chama fuso neuromuscular, que é o principal fator para nos dar a informação de como está sendo aquela contração, que horas está sendo aquela contração, e até quanto está indo de contração. Nossa, eu parei agora porque eu fiz uma relação agora que eu nunca tinha feito. Enquanto no resto, eu tô falando devagar porque eu tô pensando junto, eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque sempre que eu penso no corpo, no rosto, eu penso assim, por que isso foi feito dessa forma, tá? Então, por exemplo, por que a parte superior do rosto tem inervação dos dois lados do cérebro, enquanto a parte da boca tem de um lado só? Por quê? Na minha hipótese, o olho, ele é tão mais importante que nós humanos já fomos feitos para, se faltar um lado, tem o outro para repor, para pelo menos compensar um pouco, tá? Então, vamos ver se eu consigo, que é a primeira vez que eu tô falando sobre isso, porque eu nunca tinha me caído essa ficha. Gente, eu amo quando acontecem essas coisas, porque eu amo estudar. E eu tava, antes de entrar, calma, gente, vai dar tudo certo, eu vou conseguir falar tudo que eu preciso. Parênteses, antes de entrar na live, eu tava assistindo um vídeo de como você captar as informações que você tem no dia a dia e criar um sistema para que elas se comuniquem e que você tenha esses insights, tipo esse que eu tive agora. Então, isso me deixa, eu amo isso. Bom, fechando parênteses, voltando. Se no corpo, quem comanda, qual é a maior área cerebral responsável pelo comando do corpo? É o córtex motor voluntário, ou seja, é o pensamento. A gente precisa pensar, por mais que rapidamente, pensa para fazer um movimento que nem esse que eu tô fazendo com os braços, certo? Para eu saber qual é o movimento que eu tenho que fazer, ele é pensado. Então, ele precisa de uma informação anterior, que é uma informação proprioceptiva, que é da onde que eu tô saindo para eu mandar essa informação, ajustar de acordo com da onde eu tô saindo, para depois executar o movimento correto, certo? Quem dá essa informação de, opa, da onde que eu tô saindo para essa informação ir lá pro córtex, que vai indiretamente pro córtex motor? Do fuso neuromuscular. Então, o corpo precisa de fuso neuromuscular para que ele fale, opa, o seu braço tá saindo, a sua mão tá saindo dessa posição, para você fazer essa, você precisa desse tipo de contração, tá? Então, o resto do corpo tem fuso neuromuscular, porque ele precisa dessa informação de da onde estou saindo para passar pro voluntário e executar. Já no rosto, a gente não tem esse processo de passar para o voluntário.
ele é tudo automático. Então, independente da onde esteja a informação, ou seja, independente de como está o meu rosto antes, eu não preciso dessa informação tão precisa. Porque como é automático, eu não tem tanta essa necessidade de saber o pré. Então, não tem fuso neuromuscular nos músculos do rosto. Deu para entender esse raciocínio que eu fiz agora do talvez, do porquê que a gente tem fuso neuromuscular nos músculos do corpo, porque a gente precisa deles para alimentar a área do córtex motor primário, que é o voluntário, e no rosto a gente não precisa dessa informação dessa forma, porque é um movimento automático. Eu não tenho tanto essa necessidade de saber como tô para gerar a contração, entendeu? Porque ela acontece mais rápida, não dá tempo de vir a informação do fuso neuromuscular para a região de hipotálamo e aí gerar o movimento. Não dá tempo, porque é automático. Depois vocês me falam aí se vocês entenderam. Bom, voltando à história do massageador. Meu Deus, fui parar lá no Egito, né? Então, o que a gente... A nossa percepção, a nossa percepção de como o rosto tá, ele é muito pobre. Porque a gente não tem o fuso, a gente tem uma outra estrutura que é a pele. Então, a pele, ela é a estrutura que nos dá a informação do movimento. Ela não dá a informação da posição. Por quê? O que dá a informação de como o rosto tá é o estiramento da pele. Então, não é assim... Como que a pele tá? É o quanto ela vai estirando e relaxando que dá essa informação. Então, o que o massageador faz? Quando você coloca, ele provoca vibração. E vibração, o que é? Mobilização mesmo que pequena da pele. Então, ele vai relaxar? Não, ele vai dar uma informação de contração. Aí você pode falar, beleza, Grazi, isso é fantástico. Por quê? Se eu quero contrair mais, eu vou pôr o massageador. Mas lembra que eu falei que o que a gente quer não é informação, contração qualquer. A gente quer uma contração seletiva no momento correto, associada à emoção correta. Então, primeiro, o massageador não vai auxiliar no relaxamento, porque a vibração da pele vai estimular a contração. Tanto que quando você põe e você tira o massageador, você fica percebendo aquela região e dá até vontade de apertar o rosto naquela região. E também ele pode ser usado na terapia para direcionar contração, mas tem que ser na terapia, porque ele tem que ser associado ao movimento correto e momento correto, certo? Então o massageador auxilia no relaxamento? Não, tá bom? Ufa! Olha, fui parar lá onde? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. O Fábio perguntou: por quanto tempo devo fazer fisioterapia? Fábio, a pergunta que eu tenho que fazer são várias perguntas antes. O que vai definir? Há quanto tempo, qual é a causa da sua lesão? Há quanto tempo você teve a lesão? E se você está fazendo fisioterapia com um profissional especializado. Por quê? Você pode estar fazendo fisioterapia há 2 anos com um profissional que não é especializado e você não vai chegar no potencial do seu rosto. Então, você vai precisar de mais tempo com esse profissional? Não, porque você não vai chegar no potencial com um profissional especializado. Então, pode ser, poxa, você está fazendo físio há 1 ano, mas com um profissional que não é especializado, que não sabe como chegar no máximo do seu rosto, vai chegar no momento que você vai falar, poxa, parei de evoluir ou parei de melhorar. Só que aí, quando você chega nesse profissional especializado, ele falou assim, mas tem tanta coisa para melhorar ainda e que a gente consegue melhorar. Seu rosto tem tanta coisa boa e que dá para ir direcionar. E aí você vai fazer mais um tempo de terapia. Então depende, tá bom? Não tenho como te responder isso. Jailton, estou com paralisia há 3 meses, porém praticamente não tive uma melhora significativa. A parte da boca ainda está parada. O meu caso foi uma queda de moto, tive um traumatismo leve e tímpano perfurado. De Jailton, vamos lá, algumas questões. Primeiro, quando é uma questão de trauma, a gente precisa observar direitinho qual foi o motivo. Foi uma fratura na mastoide, fratura no temporal? Foi uma avulsão do nervo por uma rotação da cabeça? Então, primeiro precisa saber direitinho como que foi.
E segundo, se você tem um trauma, isso eu obtive essa informação no último congresso de paralisia facial que teve daqui de São Paulo ano passado, e conversando com os otorrinos, reforcei essa orientação que eles me deram, que é, se você tem um trauma e mais de 3 meses o rosto do paciente continua flácido, mas aí tem que saber se é flácido mesmo, tá, Jailton? Pode existir a possibilidade de fazer uma cirurgia de descompressão. Por quê? Quando a gente tem um trauma, tem um processo de cicatrização no local. Então, mesmo que você tenha uma fratura pequenininha no temporal ou no mastoide, essa fratura pequenininha, ela tem um processo de regeneração dos tecidos. Isso pode criar fibroses, tá? Então, essas fibroses podem tracionar o nervo e atrapalhar a passagem de estímulo elétrico pelo nervo, tá? O estímulo elétrico não é do choquinho, tá? É que o nervo passa um estímulo elétrico para contrair. Então, eu precisaria de Ailton te avaliar para conversar com você se eu acho que, na minha opinião, é um processo que realmente você tá flácido e que pode se beneficiar de uma cirurgia de descompressão, e aí tem que conversar com o médico e tudo mais, ou não, ou é aquela falsa flacidez que a gente fala, né? Tem contração, mas o movimento não acontece, não é porque não tem contração, mas é porque tá tudo rígido, tá bom? Vamos ver o que mais. Oi, Gina, vamos sentir sua falta. Mod 5 com paralisia há quase 7 meses. O otorrino falou que eu não podia tomar a 4ª dose da vacina. Falou que eu estava com imunidade baixa. Mas não faz 7 meses que você teve a paralisia? Quando é com 1 mês, 2 meses, realmente a gente dá uma segurada, tá? Mas com 7 meses... ou ele fez algum exame mostrando que você ainda estava com a imunidade baixa, tá? Eu acho que precisa ver sobre isso. Liliane, tem como melhorar a cincinesia mesmo após anos de paralisia? Com certeza, Liliane, com certeza. Tem como sim melhorar a cincinesia, melhorar a cincinesia mesmo depois de anos, tá bom? A Daniela, tive uma paralisia facial há mais ou menos 12 anos. Ainda tem como recuperar? Meu olho não pisca por completo e meu sorriso não voltou. Porém, tem uma doença na vista chamada ceratocone. Tá. O ceratocone, ele pode ser desenvolvido por várias causas, inclusive por esfregar o olho e tudo mais. Então, pode ser também por uma questão da paralisia, de mexer muito no olho, pode favorecer isso, mas não é a causa específica, tá bom? O fato de você ter ceratocone, e depende do grau do ceratocone, pode sim atrapalhar o piscamento do olho. Por quê? O ceratocone é fazer com que a sua córnea, ela não fica mais assim, né? Ela vai ficando com maior volume para frente. Então, se você tem uma dificuldade do piscamento, esse maior volume para frente já atrapalha um pouco mais, mas isso não significa que a gente não pode melhorar isso, tá bom? Então, mesmo depois de 12 anos, você pode melhorar esse piscamento do olho, melhorar o seu sorriso, isso com certeza. Mas o fato de ter o ceratocone atrapalha um pouquinho mais porque é volume mesmo. Então, precisa ter um comprimento maior, ter uma resistência para o fechamento do olho, tá? A Claudineia, tive paralisia facial em 2018, já faz 4 anos. Ainda consigo melhorar com fisioterapia? Sem dúvida. A gente tem paciente aqui com 30 anos de lesão, 42 anos de lesão e que estão tendo melhoras ainda. É aquilo que eu falei pro Fábio. Foram muito tempo ou fazendo físio errada ou sem fazer físio. Então, na verdade, o que conta é o tempo de fisioterapia com tratamento correto. Não é o tempo de fisioterapia ponto, é o tempo de fisioterapia com tratamento correto que conta. Mas sim, Claudineia, consegue sim. Se você quiser saber mais, para eu te falar o quanto você consegue, marca uma avaliação, porque aí eu consigo
ver toda a sua história, fazer todos os testes, tirar as fotos, fazer as intervenções para ver onde a gente consegue chegar naquele momento e planejar o tratamento para você, tá bom? A Flor, quando há 3 casos na mesma família, em tempos diferentes, o que pode ser a causa? Flor, pode ser uma questão anatômica. Porque a gente segue as características, né, da nossa genética. E pode sim ter uma condição de ou o canal do nervo facial, porque o nervo facial passa dentro de um osso. Então pode ter uma condição que o canal do nervo facial, esse osso por onde passa o nervo, ele seja mais estreitinho. Ou que o nervo facial é mais grosso. Então qualquer inflamação que tem ali na região pode causar uma compressão. Mas também existe uma síndrome que chama síndrome de Melkersson-Rosenthal. Mas nessa síndrome, as paralisias são recorrentes na família e para a mesma pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa teve 4 vezes, outra 3, outra 5 vezes. E aí é uma síndrome que também é genética, tá bom? Muito bem. Ali Ribeiro, 48 dias de paralisia de Bell. É normal sentir um abafamento no ouvido? Sim, é normal. Lá dentro do ouvido tem um músculo que chama estapédio. Ele é como se fosse ele dá um ajuste no tímpano. Então, no começo, não tinha aquela questão de que você ouvia demais, qualquer som agudo incomodava. Era porque esse estapédio, que é o que dá a tração no tímpano, não estava funcionando. Então, o som vinha e não tinha essa proteção, não tinha esse ajuste do músculo. Só que agora ele começou a contrair. Então lembra que eu falei que pode ter aquela história de que o músculo sobrecarrega? Esse músculo também sobrecarrega. Então o que ele faz? Ele contrai demais e ele fica abafando o som. Porque ele não fica assim, só abafa quando tem um som importante. Ele contrai e não consegue relaxar, tá? Então é normal. Coraline Sampaio. Até a intervenção diferenciada do levantador da pálpebra... exatamente, até a inervação diferenciada do elevador da pálpebra superior. Exatamente, Caroline. Da questão da hipótese que eu falei, exatamente. Muito bem. A Magali perguntou, como melhorar a sincinesia? Então vamos lá. Para eu saber como eu vou melhorar a sua sincinesia, Magali, eu preciso primeiro entender que músculo se contrai involuntariamente, em que momento, ou seja, em que expressão, em que situação que ele se contrai. Porque eu preciso ver se esse músculo se contrai involuntariamente. Qual é a condição dele no repouso? Ele está muito contraturado, ele está encurtado, ele está contraído no repouso? Um músculo contraído no repouso tem mais facilidade de ter sincinesia. Então, primeiro já precisa avaliar e tentar dar uma relaxada passivamente. Como que estão os tecidos? Se eu tenho um tecido de pele e fáscia que estão encurtados, ele vai favorecer que esse músculo que tem a sincinesia permaneça mais contraído. Então eu preciso também mobilizar isso. Só que depois eu preciso criar um passo a passo de ganhos, vamos dizer assim. Não é um exercício que eu vou conseguir melhorar essa sincinesia desse músculo, tá? Eu preciso avaliar qual é a melhor forma para eu fazer um passo a passo para que esse músculo consiga, para que você consiga ganhar controle sobre ele. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem sincinesia de zigomático, que é o músculo aqui do sorriso, só que mesmo você não sorrindo, ele tá ali levemente contraído e quando você pisca, o zigomático sobe um pouquinho também. Tá bom. Se você tá aqui nessa posição, quer dizer que você tá com ele, ó, contraturado, porque mesmo no repouso, ele tá contraindo, tá? Então eu tô falando de uma sincinesia de zigomático ao fechar o olho ou ao piscar. Então, ok, ele tá aqui. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro, diminuir a contratura dele, fazer com que ele pare de contrair no repouso. Depois eu preciso dar uma mobilidade para a pele, porque a pele, que é o invólucro externo, também se mantém naquela posição de contração. Aí eu preciso ver
qual é a melhor forma, que passo a passo que eu vou fazer para que esse músculo aprenda a relaxar voluntariamente, ou seja, que você tenha o controle sobre ele. Controle não é apertar, tá? Controle é pensar assim, opa, ele tá contraído, então eu vou relaxar, tá bom? Então, um dos caminhos mais fáceis é, quando você faz a boca de assobio, ele tem que estar relaxado. Então, a gente trabalha a boca de assobio para começar a ensinar esse músculo a relaxar. E aí a gente vai numa progressão de conquistas. Então, a primeira conquista é simetria no repouso, porque eu preciso que diminua essa contratura aqui do zigomático. A segunda conquista é ganhar a boca de assobio, porque eu preciso que você consiga fazer a boca de assobio sem a contração do zigomático. E aí você vai ganhando movimentos, trabalhando movimentos para chegar no momento em que você tem um bom controle sobre esse zigomático para que ele não se contraia no fechamento do olho. Mas não, a base disso daí não é simplesmente treinar no fechamento do olho. Se você insistir disso, você não vai conseguir ganhar. Você não vai ter melhora da sua cincinesia. Então, tem esse processo de avaliar e criar um passo a passo de conquistas que vão chegar no momento que, opa, você fecha o olho e fica mais fácil e você não tem essa cincinesia tão evidente. Muito bem. A Maíra dos Reis perguntou, e o uso de tape na face? Então, vamos lá. Da mesma forma, a gente falou sobre o posicionamento, o estiramento da pele. Então, também o taping é super potente. Super potente. E eu acredito muito, apesar do pessoal falar, não tem estudo, não tem não sei o quê. Eu já vi na prática. Não minimizem a prática dos profissionais ou até a sua prática pelo que você vê na sua clínica, porque não tem um estudo específico dizendo que tá ok. Eu trabalhei muito tempo com o taping em terapia, porque eu conseguia, através do taping, direcionar a contração da forma que eu queria, que era um pouquinho mais fácil. Só que a aplicação do taping, ele tem que ser feita por um profissional que tem o curso de taping, não é qualquer profissional, porque tem uma técnica, isso é uma técnica. Então tem uma técnica para fazer isso. Você fazer e aplicar, o profissional aplicar sem ter o curso, é você não saber completamente a técnica. E você vai aplicar e pode ter uma consequência positiva ou negativa se você não sabe o que está fazendo. Segundo, o profissional tem que saber muito bem sobre os músculos da face e tem que entender muito bem sobre paralisia facial. Então, primeiro, eu oriento a aplicação de taping pelo paciente? Não oriento. Eu acho que é muito perigoso. Porque você pode direcionar no momento errado, o músculo errado, a fibra errada, e isso vai atrapalhar. Segundo, oriento para usar o taping fora da terapia? Dificilmente mais. Já usei, mas hoje em dia eu já não uso mais, focando na história da seletividade. Porque se você mantém um taping, tá? Se você mantém aquele taping lá, você tá mandando uma informação, só que aquela informação, em algum momento, ela vai estar errada. Você tá mandando uma informação para ativação de, sei lá, zigomático. Em algum momento ela vai estar errada, porque o paciente vai falar. E na hora que eu falo, eu não falei agora há pouco da cincinesia, eu preciso de relaxamento zigomático. Então, não utilizo o taping fora da terapia, de manter, tá? E outra coisa, na terapia tem que ser muito preciso, assim, associado a um movimento. Então, o uso do taping, eu não utilizo mais fora da terapia. Não oriento o paciente a fazer porque vai dar errado. E segundo, o terapeuta tem que saber muito bem. O que eu mais recebo é paciente com taping colocado errado. Semana passada eu recebi uma paciente com o taping colocado aqui, ó. Nesse sentido, aqui. Que músculo que tem aqui nessa orientação, nesse sentido? Não existe. Nenhum músculo tem origem ou inserção nesse sentido, nessa posição. Então já dá para perceber que quem colocou, o profissional colocou, não sabe nada sobre músculos da face, porque não existe músculo nesse sentido e nessa orientação. Então é super perigoso. E aí estava estimulando o que ali? Vários músculos ao mesmo tempo, ou não estimulando nada e dando uma impressão errada para o paciente, uma ilusão do tratamento.
A Karine, paralisia facial por diabetes descompensada, 54 anos, apresenta alguma contração, tem bom prognóstico? Paciente que tem diabetes tem sim maior chance de ter paralisia facial, tá? Tem uma alteração vascular aí importante, só que tem um complicador. A diabetes promove uma alteração de glicemia e de homeostase que atrapalha a regeneração nervosa. Então, mais do que nunca, e o corticoide vai aumentar a glicemia. Então, mais do que nunca, para esse paciente ter uma boa evolução, ele precisaria ter uma alimentação extremamente regrada depois. Se ele estava com a diabetes descompensada, provavelmente não estava regrada antes. Mas tem que ter uma alimentação muito regrada e praticar atividade física para favorecer essa melhora do organismo para a regeneração nervosa. Agora, se ele apresenta alguma contração, pelo que eu entendo, tem pouca, quase nada, já fica com prognóstico pior. Agora, se ele tá com 3 meses e tem uma boa contração, aí não, tá? Mas se ele tá com 3 meses e alguma contração, o prognóstico é ruim pelo tempo, tá? Já tem a diabetes que vai atrapalhar e tempo, 3 meses com pouca contração. Então, isso mostra um prognóstico pior. Não significa que ele não vai ter contração, mas pode significar que ele vai ter mais cincinesias no futuro, tá bom? Maíra, se no seu município não tem profissional especializado, marca com a gente. Porque a gente atende só por teleatendimento. Então, hoje a gente consegue trazer o melhor tratamento para qualquer lugar que você tiver. O foco... aconteceu uma situação que eu fiquei bem chateada, assim, esses dias. Chateada por eu não conseguir fazer mais, né? Um paciente entrou em contato comigo na semana passada... e a gente não tinha avaliação horário para avaliação para essa semana, só tinha para a semana que vem. Na verdade, tinha para essa sexta, então ele entrou comigo em contato na quarta-feira e tinha avaliação para essa sexta que vai vir agora, o dia 1º. E ele não quis esperar. Ele falou: não, tá muito longe, que absurdo, eu não vou esperar. E aí, o que vai acontecer? E que, na verdade, aconteceu, até porque teve um paciente de amanhã, cancelou, e ele seria, então, para amanhã, né? E ele falou: não, já tô fazendo com outra físio. O que vai acontecer? A grande possibilidade é que não seja um tratamento especializado. Então, eu fiquei chateada porque não tinha mais como fazer, realmente, não tinha como encaixar outro horário. E, ao invés de esperar para ter o melhor atendimento, você na pressa vai para qualquer lugar e você vai demorar para sair, porque você vai ficar um tempo, será que pode, será que tá certo, será que não tá, eu vou testar mais um tempo, e nisso você tá somando informações erradas. Então, eu fiquei chateada por causa disso, falei, poxa, e eu falei com ele, falei, espera um pouquinho, vai valer a pena, vai fazer diferença, porque se você for, você pode se prejudicar. A grande chance é que você se prejudique, porque o número de profissionais especializados é muito pequeno. Mas ele não quis esperar. Vamos lá. Mais perguntas. A Fran, onde não... Aí, Fran, pronto. Onde não há fisioterapeuta especializado, é melhor não fazer... Me refiro a profissionais que usam técnicas passadas, eletroestimulação, mímica e exercício de fortalecimento. Sim, melhor não fazer, tá? Porque uma coisa é você deixar de fazer o errado e viver a sua vida normal com as informações normais. Não significa que você vai deixar de fazer o errado e vai ficar em casa fazendo mímica facial, tá? Pelo amor de Deus. Mas então você vai seguir com a sua vida normal, faz a bolsa de água morna e tem essas expressões normais. Isso é uma informação correta. Pode não ser o melhor, mas é a informação correta. Agora, você vai para esse profissional que vai fazer eletro, que vai fazer mímica, exercício de fortalecimento, além de você estar dando deixar de dar uma informação correta, num grau menor, mas é a informação correta, você está dando a informação errada. Então, você sai do... Vamos pensar assim, a gente tem aqui, ó, o melhor tratamento com a orientação correta. Você não fazer nada, a orientação correta, porque você vai se movimentar naturalmente e é isso que a gente precisa. E aqui embaixo, ó, tá abaixo aqui, informação errada. Então, em vez de você subir, você desce. Então, é melhor não fazer. Oi, Tati.
Iranilda, boa noite, Grazi. Na semana passada tive uma piora na minha paralisia. Fui ao médico, ele disse que era porque estava com a pressão muito alta. Você pode ser sim, tá? Iranilda, por quê? A pressão alta, ela tem uma alteração vascular. E um dos motivos da paralisia facial é vascular. Quando você tem pico hipertensivo, você tem diminuição da quantidade de sangue, porque o nervo facial recebe sangue de uma artéria só. Somente uma artéria. Então, o que pode acontecer? Você tem sim uma falta de sangue naquele nervo porque a sua pressão estava alta, tá? Então, isso é verdade. Iranilda, exercício físico, alimentação e medicação tomando correto. Não adianta tomar um dia, depois tomar outra um dia, entendeu? Não, toma certinho, pela mãe do guarda, combinado? Fabiana, boa noite. Tive paralisia há 8 meses. O rosto começou a mexer só com rigidez e cinesia. Se demora bastante para começar a mexer, eles acontecem juntos, as contrações e as cinesias. Mas se você está com rigidez, pode ser que essa rigidez já venha antes, tá, Fabiana? Mais do que nunca, momento de fazer o tratamento correto para tentar minimizar isso e não deixar o rosto aprender a se movimentar em cima dessa compensação. Entendeu? Fernanda, você que já trata dessas doenças há bastante tempo, eu gostaria de tirar uma dúvida. Essas paralisias faciais sempre foi recorrente, como tem sido, ou você notou que os casos aumentaram de uns meses pra cá? Olha, eu percebi um aumento muito grande na época do começo da pandemia, tá? Isso eu percebi sim. Que teve um aumento e não foi só aqui no Brasil, a gente teve uma reunião da Sir Charles Bell Society, que é a maior associação de estudo de paralisia, e eles perceberam isso no mundo também, um aumento, mas épocas de mudança brusca de temperatura, também pode ter esse aumento. Por quê? Não é porque o frio causa, não é o choque térmico, mas o frio faz a gente gastar mais energia e isso mina a nossa imunidade. A gente come pior porque no inverno a gente vai comer mais coisa gordurosa, vai beber mais, isso é pior. Faz menos atividade física porque tá frio, então você não sai para fazer atividade física. Então, todos esses fatores do inverno contribuem para uma queda da imunidade, que é a história, por exemplo, também das férias. Porque período de janeiro e perto de Natal e Ano Novo tem muita paralisia facial? Por causa do estresse das férias. Então, ok, você vai lá, vai tirar as férias, você tá saindo do estresse, mas e o que veio antes? Então, o estresse de preparar para as férias, festa de final de ano e família, e não sei o que vai dar de presente, de trânsito, não sei o que, isso tudo aumenta o estresse e o estresse faz com que a imunidade caia. Então, é comum sim ter nos períodos mais frios por todos esse conjunto de eventos, tá? Não só pela choque térmico, pela mudança da temperatura, mas porque tudo isso faz com que a nossa imunidade caia, como no pré-férias ou na primeira semana de férias. Então, também tem esse evento de aumento da incidência. Isso é nada comprovado, tá bom? Eu tô falando pela minha experiência, porque sim, de 3 semanas pra cá veio um boom de paralisias recentes agora, tá? Então, que eu percebi aqui no consultório e com relação ao começo do ano também é a mesma coisa. A Fernanda, de novo, a Fernanda falando, porque eu ouvi algumas pessoas falaram que nunca ouviram tanto, estão vendo muitos casos ultimamente, me levará a dúvida se poderia ter alguma relação com a vacina do Covid ou Covid. Não, com a vacina do Covid não, isso já foi estudado sim, tá? Não tem, a incidência de paralisia pós-vacina do Covid é exatamente a mesma pós-vacina da gripe. Qual é a questão? Mexe com o imunológico. Se você não está com o sistema imunológico muito bem, a vacina, qualquer que seja ela, vai mudar o seu sistema imunológico, vai usar mais ele e ele cai e tem tem a possibilidade de reativação do vírus da herpes e mesmo o Covid, tá? O Covid, ele pode sim, ele é uma das causas do Covid, ele pode ser, mas por quê? O Covid mexe na imunidade, a imunidade cai
reativação do vírus, não é o Covid que causa. Ou o Covid dá uma alteração vascular e essa alteração vascular pode causar uma paralisia facial. Não é Covid específico, tá bom? Pode ser uma consequência tanto pela parte imunológica quanto pela parte vascular. Opa, hoje temos bastante perguntinhas. Não, espera que rodou tudo aqui, deixa eu achar. Achei. Onde estávamos? A Fernanda, cadê? Sim, Fernanda, a maioria, ela falou, já que os médicos dizem que a causa é viral, tá? Mas não o vírus do Covid. O vírus da herpes e o Covid pode baixar a sua imunidade, tá bom? E aí possibilita a reativação do vírus da herpes. A Andressa Rodrigues, tomar líquido com canudo auxilia a treinar a boca de assovio? Não, não auxilia, tá? Por quê? Esse treinamento, ele tem que ser feito na terapia e não com canudo, nunca com canudo, tá? Por quê? Eu preciso saber, o terapeuta precisa olhar e dizer pra você, tá certo ou tá errado, tá? Porque se você faz sozinha, você vai fazer aqui, ó. Ou vai prender o canudo num lado só, ou vai usar a boca, ou vai fazer muita força. Não pode usar canudo para treinar nada, combinado? Vamos ver. Ana Paula tá falando, tô atendendo um paciente, faz tempo que eu não te vejo aqui, Ana Paula. Tô atendendo um paciente bebê que nasceu com paralisia facial. Tem alguma orientação específica? Tenho. Primeiro, você tem que saber qual é a causa, porque tem algumas causas que infelizmente não tem como ter uma evolução, tá? E segundo, quem vai fazer a mobilização é a mãe. Não vai ser uma terapia que você vai fazer o tempo todo a terapia, porque isso pode ser muito estressante para o paciente. E dependendo de como for essa paralisia, ele vai precisar fazer a terapia por muito tempo, pensando naquilo que eu falei, de que o bebê cresce e a gente tem que mobilizar pele para ganhar pele, porque ele vai crescendo e ele vai piora e melhora, porque a pele não acompanha, tá bom? Ai, que bom, Nel, que bom que você vai fazer a avaliação. Ana Paula, eu percebo desse bebê, eu percebo uma hiperativação do lado contralateral. Olha, cuidado, tá, com essa palavra hiperativação, porque o bebê, ele não tem como compensar, tipo, vou fazer mais para compensar. Será que é uma hiperativação ou realmente aquele seria o movimento dele e o outro tá menos? Então vamos ter cuidado com relação a isso. Não consigo te dizer com certeza porque não avaliei, mas precisa ver, tá? Porque pensa, uma hiperativação, ele pode ser assim, pra você tentar, só se ele tem muita dificuldade pra mamar, por exemplo, porque ele é bebê, ele não vai falar e nem se expressar numa expressão As expressões no bebê, elas são, o número de expressões é menor. Então, o bebê, ele não tem a grande quantidade de emoções que a gente tem. Ele tem um número mais limitado, que são as macroexpressões, as 7 expressões universais. Ele pode ter mais um medo, uma surpresa, mas nem tanto ainda, dependendo da idade, nem chega a isso, tá? Então, é uma alegria, uma tristeza, dor. Então, uma compensação, ela só vai acontecer se realmente ele tiver uma dificuldade de alimentação, tá? Porque não vai ter aquela questão de você fazer força para fechar o olho. Porque por mais que sinta essa irritação, ele não vai fazer isso, tá? É mais fácil ele lesionar a córnea do que querer apertar para fechar o olho, porque não tem essa compensação. Sim, já atendi vários bebês, sim. Você acha que associar a fisioterapia... O que você acha de associar a fisio com a acupuntura? Olha, a acupuntura, ela é coadjuvante, ela não é principal. E você precisa ter muito cuidado com que profissional que você vai fazer, para saber se ele sabe em que fase tá da paralisia e se tem que ativar ou relaxar. Então, isso é super importante, tá? Então, ela pode auxiliar ou pode atrapalhar também.
Dani, para marcar uma avaliação, ou você me manda no direct, ou no link que tem na bio, tem lá, aparece vários lugares para você clicar e marcar a avaliação também, tá bom? Ana Paula, o que você quer que eu comente sobre o laser? A Nel Cris falando. Comecei a físio com 5 dias de pós-cirúrgico, porém profissional não tinha experiência nenhuma com o rosto. Hoje estou em tratamento com uma outra que usa bastante massagem, reconstrução e acupuntura. O que seria reconstrução, será? Lembrando, né, que massagem por si não é só tratamento, tá? Então, simplesmente fazer massagem não é o que vai direcionar para o caminho correto e diminuir a força do caminho errado, tá? Ah, você tá com medo de ter um caminho correto. Então, quando a gente fizer a avaliação, você me conta tudo que tá sendo feito e aí eu vou te dizer, olha, tá legal, mantém, ou não tá legal, tá bom? Corrente nenhuma pode, nenhuma estimulação elétrica pode, nenhum tipo. Ah lá, a Kátia falou, eu moro em Guarulhos e por aqui aumentou muito. Estou com 4 pacientes de paralisia facial e já passei várias para amigas que têm especialização. Que bom. Que bom que você repassou, tá bom? Não que bom que teve mais paciente. Porque pelo que eu entendi, você quer ainda ter mais segurança para atender, então você passou para um profissional que vai atender com maior qualidade esses pacientes. É isso que eu entendi, né? A Giz Marzaro. Oi, Giz, tudo bom? Por que a gestação aumenta a chance de paralisia? Tem vários fatores que aumentam. Uma é a parte de homeostase, né? A gente não dorme direito, tem o estresse, mas pode ter uma questão vascular, pode ter uma questão de diabetes gestacional e edema. Então, são muitos fatores que realmente deixam a mulher gestante mais predisposta, tá bom? A Bruna Araújo perguntou, tem algum curso para a parte de fisioterapia na paralisia facial? Eu tenho um curso que está disponível. No link também da bio tem, ou se não, você me manda no direct que eu te mando o link do curso. E lá você consegue atender com super qualidade os pacientes, entendendo esse passo a passo que eu falei, as técnicas, a parte prática, principalmente entendendo sobre o rosto. Então ele tá lá e tem muitas alunas aqui. Vamos ver o que mais. Reconstrução muscular. Nunca ouvi falar de reconstrução muscular. Vou pesquisar sobre isso. Como melhorar o fechamento do olho? 48 dias e ainda não voltou 100%. É normal demorar mesmo ou talvez fique sequelas? 48 dias não é que passou muito tempo, tá, Ali? É um processo que pode demorar mais tempo, sim, mas precisaria te ver para ver o que tá nesse olho. Se ele realmente tá mais devagar para fechar ou as outras situações as outras contrações e trações estão atrapalhando esse fechamento do olho e a gente consegue resolver mais rápido, tá bom? Mas quanto mais cedo ele fechar, melhor, porque aí você vai ter menos compensações no olho, como essa que eu falei de apertar o olho para fechar o melhor. E isso favorece, essas compensações favorecem as cincinesias. Muito bem. Ótimo, gente, muito obrigada. A Kátia falou, não, Grazi, eu passei por não ter horários, que melhor ainda, que continue assim. Então, desculpa, Kátia, que continue assim, com horário, agenda cheia pra você, viu? Que bom que fez o curso da Pri, ótimo. Muito bem. Muito bem, gente. Muito obrigada. Foi ótimo. Semana que vem, segunda-feira, temos nova live. Quem quiser marcar uma avaliação, já sabe, manda mensagem ou no direct ou no link que tem na bio, tá? E aí a gente já começa o tratamento e já direciona para a melhor recuperação possível e para tentar liberar o máximo possível esse sorriso aí. Então, uma ótima noite para vocês. Boa noite e durmam bem até amanhã.